Fala, meus amigos flamenguistas! Antes de a gente mergulhar nas notícias quentinhas do Flamengo de hoje, quero pedir aquele apoio de sempre. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Isso é importantíssimo para continuar trazendo conteúdo top para vocês. Bora lá! O Flamengo realizou um treino intenso nesta terça-feira, preparando-se para os próximos desafios. A equipe se focou em ajustar táticas e melhorar o condicionamento físico dos jogadores, garantindo que estejam prontos para dar o máximo em campo. Com a torcida animada e expectativas altas, todos os olhos estão voltados para o desempenho do time nos próximos jogos. O Flamengo faz os últimos ajustes antes de enfrentar o Bahia, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Caso avance às semifinais do torneio, o Fla vai garantir mais R$ 9 milhões em prêmios. Com isso, o mais querido embolsará 18,7 milhões aos cofres rubro-negros. Isso porque o Flamengo já recebeu algumas bonificações financeiras pelo desempenho na Copa do Brasil. Desde a terceira fase até as quartas de final, o mais querido já garantiu cerca de 9,7 milhões em prêmios. Dessa forma, se avançar às semifinais, o valor quase dobra, visto que o Fla vai embolsar mais R$ 9 milhões. E se for campeão? Em resumo, o campeão da Copa do Brasil 2024 irá faturar R$ 73,5 milhões em prêmios apenas com a vitória na decisão. Dessa forma, quem levar o troféu da competição este ano vai receber R$ 3 milhões a mais do que o São Paulo recebeu em 2023, quando superou o Flamengo nas finais. Veja valores. Terceira fase, R$ 2,205 milhões. Oitavas de final, R$ 3,465 milhões. Quartas de final, R$ 4,515 milhões. Semifinais, R$ 9,45 milhões. Vice-campeão, R$ 31,5 milhões. Campeão, R$ 73,5 milhões. Próximo passo. O próximo compromisso do Flamengo na Copa do Brasil 2024 é nesta quinta-feira, contra o Bahia. No Maracanã, as equipes definem um dos semifinais da competição nacional de mata-mata. Isso porque os times disputam o jogo de volta das quartas de final. Na ida, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Números de Gabigol contra o Bahia para avançar na Copa do Brasil. Flamengo e Bahia disputam vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Com 1-0 conquistado pelo Mengão no jogo de ida, a volta acontece nesta quinta-feira, no Maracanã. Por conta da lesão de Pedro, a expectativa é de que Gabigol seja titular na partida. Mesmo não vivendo a melhor fase, o atacante possui retrospecto avassalador contra o tricolor baiano. Retornando de uma lesão na coxa, Gabigol tem pela frente um adversário contra o qual costuma ir muito bem. No primeiro jogo contra o Bahia, pelo Flamengo, o atacante deu um show e comandou a virada do Fla. Na ocasião, o Mengão venceu por 3-1, em 2019, com 2 assistências e um gol nos minutos finais para o ídolo rubro-negro. Pelo Flamengo, Gabigol enfrentou o Bahia 7 vezes. Para o atacante, são 7 vitórias, 100% de aproveitamento, e 6 gols marcados, sendo 3 deles numa goleada de 5-0, em 2021. Ou seja, no total, são 394 minutos contra o clube baiano, com a média de um gol marcado a cada 66 minutos. A última derrota do Flamengo para o Bahia foi em 2019, ano histórico do rubro-negro. Na ocasião, a equipe baiana venceu o Fla por 3-0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Porém, naquele jogo, que marcou a estreia de Felipe Luiz, Gabigol não estava disponível para a partida. E agora? Agora, Gabigol volta a ser esperança em duelo com a equipe baiana. Flamengo e Bahia duelam nesta quinta-feira, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no Maracanã, às 21h45, horário de Brasília. Ademais, o Fla tem a vantagem do empate, devido ao 1-0 conquistado na ida. Bahia busca feito inédito na Copa do Brasil em jogo decisivo contra o Flamengo. Buscando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira, no Maracanã. Visando se classificar à semifinal,
o rubro-negro tem em favor a vantagem de 1-0, ida, e, além disso, conta com um tabu negativo do rival. Isso porque a equipe baiana jamais avançou na competição nacional após perder o primeiro jogo em casa. Na partida de ida, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Desse modo, a equipe baiana precisa vencer o jogo de volta para ter chance de se classificar às semifinais. Em caso de empate, a vaga será do Fla. Se o tricolor ganhar o confronto por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Por outro lado, qualquer vitória por 2 ou mais tentos de vantagem leva o time de Rogério Ceni à próxima fase. Em toda a história da Copa do Brasil, o Bahia conseguiu se classificar depois de perder o jogo de ida em 4 ocasiões: 1989, 1999, 2000 e 2012. Porém, em todas as oportunidades, a equipe baiana realizou a última partida como mandante. Retrospecto negativo. Ao mesmo tempo, para avançar à semifinal da competição, o Bahia precisará quebrar um tabu contra o Flamengo. Isso porque são 3 derrotas e 2 empates pela Copa do Brasil, além de 2 eliminações. Uma delas, inclusive, foi nas quartas de final, a mesma fase em que as duas equipes se enfrentam. Ademais, o clube baiano não vence o Fla há 5 anos, com 9 fracassos em 9 jogos. Edição 1990, quartas de final, Bahia 1x1 Flamengo, Joia da Princesa, e Flamengo 1x0 Bahia, Juiz de Fora. Edição 2000, oitavas de final, Bahia 1x3 Flamengo, Fonte Nova, e Flamengo 1x1 Bahia, Maracanã. Edição 2024, quartas de final, Bahia 0x1 Flamengo, Fonte Nova. O jogo. Flamengo e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo, marcado às 21h45, horário de Brasília, acontece no Maracanã. Sendo assim, o Coluna do Fla transmite a decisão ao vivo, no YouTube. O comando da cobertura fica nas mãos dos brabo Rafa Penido. De La Cruz vive dias decisivos para retornar aos jogos pelo Flamengo. Meia do Flamengo, De La Cruz ainda não treinou com o grupo e é dúvida para o jogo contra o Bahia, na quinta-feira. Falta pouco para o Flamengo encerrar a preparação para o jogo decisivo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Dessa forma, De La Cruz vive dias fundamentais para definir a presença ou não entre os relacionados para o embate. Até o momento, De La Cruz está fora do jogo contra o Bahia. Isso porque o camisa 18 ainda não participou de nenhuma atividade junto ao grupo. Na última segunda-feira, inclusive, o meia realizou apenas trabalhos especiais na academia, ou seja, não foi a campo. Por conta de uma lesão sofrida no músculo posterior da coxa direita, o uruguaio segue recebendo um tratamento na região. Contudo, o cenário de La Cruz pode mudar a depender das atividades desta terça e quarta-feira. Caso o camisa 18 participe normalmente das atividades desta terça e quarta-feira, o departamento médico do Flamengo e a comissão técnica de Tite que vão definir se De La Cruz vai ou não para o jogo. Atualmente, esta é a maior expectativa da torcida. Retornos importantes. Apesar da dúvida de La Cruz, o Flamengo terá retornos importantes na decisão contra o Bahia. Isso porque Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta passaram a treinar junto ao grupo e vão ser relacionados para o confronto. Os jogadores se recuperaram das respectivas lesões e reforçam o mais querido: o jogo. Em suma, Flamengo e Bahia medem forças a partir das 21h45, horário de Brasília, desta quinta-feira. Com promessa de casa cheia, o rubro-negro se prepara para mais um confronto do Maracanã, ou seja, diante da nação. A torcida, inclusive, se mobiliza para fazer festa com direito ao mosaico. Como manda a tradição, se tem Flamengo em campo, tem transmissão ao vivo do Coluna do Fla, via YouTube, com narração de Rafa Penido. Por fim, a Rede Globo também exibe o embate na TV aberta. Importante lembrar que o Flamengo chega em vantagem para o duelo, pois venceu o Bahia, por 1-0, na Arena Fonte Nova, em Salvador.